Amados irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 19 até o verso 28, dando sequência à nossa série de exposições neste Evangelho. Assim diz a palavra do nosso Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pelo nosso canal e rogar as bênçãos de Deus, rogar que o Senhor fale conosco mais uma manhã por meio da sua palavra. Deus abençoe a sua igreja mais esse domingo. Irmãos, declara-nos quem és. O que dizes a respeito de ti mesmo? No ano de 2001 a 2003, eu morei na cidade de Venâncio Aires, 2 anos. E tinha um colega, e a única vez que me fizeram essa pergunta, que eu me recorde, ele perguntou, ou ele pediu que eu dissesse o que eu achava a respeito dele. Como é que você me vê? Ele me perguntou. E eu tive dificuldade de responder, porque não é muito fácil você fazer isso, você definir alguém. Mais difícil, às vezes, é nos definir. Depois que eu fiz definir, o que ele respondia a sua pergunta, ele falou a meu respeito. Ele diz: eu vou dizer o que eu acho de você. Como é que eu lhe vejo? Eu não sei porque que ele entrou nesse assunto, mas no final nós conversávamos a respeito disso. Meu amigo, aliás, faz mais de 20 anos que eu não vejo ele. Mas, e se alguém lhe perguntasse isso? O que dizes a respeito de ti mesmo? Como é que você se vê? Sinceramente. Sinceramente. À medida que nós conhecemos a Deus, nós prosseguimos em conhecer a Deus, e à medida que nós comungamos com Deus, à medida que nós lemos a sua palavra, você passa a conhecer mais a Deus e conhecer mais a si mesmo. Você passa a se conhecer mais, porque Deus nos revela quem nós somos, de fato. Nós passamos a conhecer o nosso lugar, passamos a saber ou definir de fato quem nós somos. Nós não temos um conceito elevado demasiadamente, ou acima do normal, acerca de nós mesmos. Nós passamos a não ter esse conceito elevadíssimo acerca de nós. E também não criamos falsas expectativas nos outros acerca de quem nós somos. Não
criamos falsas impressões nas pessoas acerca de quem nós somos, a nosso respeito, porque isso é possível. Isso é muito possível. Aliás, isso é bem presente no nosso mundo. Humildade, honestidade, sinceridade, verdade conosco ou consigo mesmo e com as pessoas. Alguém que conhece o seu lugar. Alguém que conhece o seu lugar. Este era João Batista. Este era João Batista. Nós estamos estudando este evangelho e você vai perceber que, já tem percebido talvez, que é característica do apóstolo João, que é o escritor desse evangelho, o pensamento circular. Se você ler as suas cartas e o evangelho, particularmente a primeira carta, você vai perceber que o pensamento circular, ele é comum nos escritos de João. Ele trata de um assunto, depois ele volta naquele assunto logo atrás, logo depois ele volta de novo naquele assunto. O pensamento circular é comum no evangelista João. E aqui no evangelho, você viu que ele destacou, você percebeu uma série de peculiaridades do evangelho, e ele apresentou características de Jesus no prólogo, nos 18 primeiros versos, mas você só ouviu o nome de Jesus no versículo 17, quando ele diz depois, e ele é Jesus Cristo, de quem eu estava falando. Ele é Jesus Cristo. Isso é característico de João. E lá no final você vai ver o seu propósito definido no capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Para defender a sua tese de que Jesus é Deus, a divindade de Jesus Cristo. Até aqui, nós vimos nos versículos 1 a 14, 7 verdades a respeito de quem é Jesus. João, em primeiro lugar, nos deu. Jesus é o Deus eterno, Jesus é o agente criador, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo, Jesus é a luz dos homens, Jesus é o verbo anunciado, Jesus é o verbo encarnado e Jesus é aquele que divide a humanidade. No sermão anterior, dos versos 15 a 18, meditamos a respeito no testemunho acerca de Jesus Cristo, que consistiu em 4 afirmações. Ele tem a primazia. Segundo, recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Terceiro, graça e verdade vieram por meio dele. E em quarto lugar, é ele quem revela o Pai. É ele quem revela o Pai. Hoje, na passagem que nós lemos, nós meditaremos acerca do testemunho de João Batista. De João Batista. Você viu que o testemunho de João foi indicado nos versículos 6 a 8, primeiramente. Depois, ele é repetido no versículo 15. E ele é desenvolvido a partir de agora, em todo esse capítulo, a partir do versículo 19. Ele é indicado nos versículos, o seu testemunho dos versículos 6 a 8, repetido no versículo 15 e desenvolvido a partir do versículo 19 nesta sessão. Lembram que no início eu disse, no primeiro sermão aqui, que João é o evangelho do testemunho. É o evangelho do testemunho também, acerca de Cristo. Ele é muito importante para João, o testemunho acerca de Cristo. Muito importante. Essa é a razão dele ter escrito o Evangelho, capítulo 20, verso 31. Você vai ver no versículo 49 desse mesmo capítulo, Natanael testemunha. Capítulo 11, Marta, irmã de Lázaro, testemunha. No capítulo 4, a mulher samaritana testemunha. No capítulo 5, Jesus testemunha de si mesmo. O autor do livro, no capítulo 21, testemunha acerca de Cristo.
Deus testemunha do Filho, o Espírito Santo testemunha do Filho, as Escrituras testemunham do Filho, os sinais narrados, os 7 sinais testemunham a respeito do Filho. E essa peculiaridade, ela tem um duplo propósito. Primeiro, convencer os seus leitores acerca da identidade de Jesus. Ele é Deus. E segundo, estimular os leitores, estimular a igreja cristã a uma prática de testemunho acerca de Jesus Cristo. Testemunho a respeito de Jesus Cristo. E aqui, João Batista é uma das principais testemunhas. E nós veremos o testemunho de João. Na passagem que nós lemos, o apóstolo João detalha o testemunho que João Batista deu a uma delegação de líderes judeus que foram enviados pelo sinédrio judaico até João. Estes judeus queriam saber quem é este homem. Quem é este homem? João Batista. João se apresenta de um modo não muito convencional. Nós lemos na liturgia, no capítulo 3 de Mateus, o que ele comia, o que ele vestia, uma vida austera na sua vida, sua pregação ousada, aguda, e na sua ênfase de que até mesmo os filhos de Abraão necessitavam de arrependimento e de batismo para a purificação. Isso provocou algo no sinédrio judaico. Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 5, diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia, até João Batista, e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. E você verifica aí, no versículo 28, que é o último versículo do nosso texto, João Batista, ele começou a pregar nas imediações do Mar Morto, e agora ele estava batizando em Betânia. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não confunda essa Betânia aqui com o local onde Marta, Maria e seu irmão Lázaro moravam, nas proximidades de Jerusalém. Essa Betânia aqui é do outro lado do Jordão, nas margens ou no lado oriental do rio Jordão. É onde se passaram estas coisas aqui e é onde João estava batizando. E nós somos informados no texto que os judeus enviaram essa delegação, esse comitê, a fim de interrogar João Batista. Então, o que nós veremos nessa manhã é o testemunho de João Batista a estes líderes judeus enviados pelo sinédrio. E 5 perguntas foram feitas a João nesse texto. E nós meditaremos nelas e no testemunho de João acerca delas. Muito bem, antes disso, vejamos no versículo 19, em primeiro lugar, nós temos o registro então aqui da delegação enviada de Jerusalém pelo sinédrio judaico a fim de interrogar João. Veja que está registrado no primeiro versículo de que nós lemos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Os judeus aqui, mencionado no texto, são os líderes religiosos judeus, que compunham o sinédrio de Israel, e que no Evangelho segundo João, eles são hostis a Jesus. Eles são muito hostis a Jesus. O sinédrio, o que era o sinédrio? O sinédrio era a alta corte, ou o tribunal máximo de Israel, tribunal religioso, civil também, responsável por avaliar todas as questões religiosas. Todo aquele que fosse acusado, por exemplo, de ser um falso profeta, de ser um blasfemo no meio do povo, ou qualquer outro crime de natureza religiosa, o sinédrio era responsável por verificar essas coisas. Ele era composto, sobretudo, dos principais grupos religiosos da época, que eram os fariseus e os saduceus. Consistia nos principais sacerdotes, os anciãos,
o sumo sacerdote do ano anterior, o sumo sacerdote do ano vigente, os escribas, que eram os intérpretes da lei, constituía 71 membros o sinédrio judaico. Foram eles que mandaram, ou que entregaram Jesus a ser crucificado, a Cristo. A delegação foi investigar João Batista. Você vê aí no versículo 19, consistia de sacerdotes e levitas. E no versículo 24 você vê que os sacerdotes e levitas, eles eram de entre os fariseus. Está aí no versículo 24. Membros, ou seja, membros que pertenciam à seita dos fariseus, que eram conhecedores da lei e conhecedores da tradição e dos costumes judaicos. Por que o Sinédrio enviou sacerdotes e levitas? João Batista era filho de Zacarias, da família de Levi. E estes só poderiam ser interrogados por sacerdotes e levitas, não por outras pessoas. Não por outras pessoas, a não ser que tivesse o ofício de levita. Então eles mandam sacerdotes e levitas sob a liderança do sacerdote para interrogar João Batista. E qual é a razão da vinda do comitê? As notícias de João se espalharam, haviam chegado ao Sinédrio. Sua pregação, como eu disse, chamando filhos de Abraão ao arrependimento, a perdão de pecados, inclusive saduceus e fariseus, às margens do Jordão. Isso provocou algo neles, provavelmente também sugerindo que ele era o Messias, talvez. Será que ele é o Messias que haveria de vir? Havia, irmãos, essa expectativa nos judeus do primeiro século quanto à chegada do Messias, até mesmo equivocada, que ele talvez viria como um líder, ou um líder militar, ou aquele que libertaria Israel, os judeus, da dominação romana, que a Roma era a potência mundial da época, havia tomado toda aquela região dos gregos, que era a potência anterior, e os romanos tomaram o controle daquela região, inclusive da Judéia, e os judeus estavam sob aquela dominação, e a expectativa da vinda do Messias era alguém que libertaria o seu povo. Só que no primeiro século, muitos esperavam isso, mas com esse tipo de expectativa, porque a vinda do Messias havia sido profetizada no Antigo Testamento, havia sido anunciada pelos profetas, só que eles associavam a sua vinda a esse tipo de libertação econômica, política, militar, a esse tipo de libertação. E além da espera no Messias, a preocupação dos líderes religiosos judeus era manter a paz sobre os olhos de Roma, sobre os olhares de Roma. Era manter a paz. Por isso eles ficavam atentos a todos os supostos messias. Como eu disse, o Sinédrio era responsável por avaliar todo aquele que fosse acusado de blasfemo ou de qualquer natureza religiosa, e dever deles expor tudo aquilo que era de interesse cuidando dos interesses religiosos de Israel. E a comissão então vem investigar João a fim de levar respostas, eles dizem aí, a fim de levar respostas ao Sinédrio. E eles chegam a João, onde João estava, em Betânia, e inicia um interrogatório, que é composto de 5 perguntas, e nós meditaremos nelas aqui. Vejam, a primeira pergunta está aí no versículo 20, quando eles chegam para lhe perguntarem. Primeira pergunta: quem és tu? Quem és tu? Quem é você? Resposta humilde de João: ele confessou e não negou. O apóstolo João faz essas coisas, né? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Ele entendeu a pergunta: eu não sou o Cristo.
eu não sou o Messias, eu não sou ele. A expectativa que havia sido projetada em João, quem você é para falar esse tipo de coisa, para dizer esse tipo de coisa que você está dizendo? Quem é você? Nós queremos saber. Eu não sou o Cristo. João tira as expectativas que muitos talvez tinham a seu respeito, e humildemente ele confessa: eu não sou ele. Eu não sou ele. Sabe por quê, irmãos? Porque João sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia para que ele havia sido chamado. E ele não deixa ninguém pensar o contrário acerca dele. Ninguém. Eu não sou ele. O que você responde quando alguém lhe pergunta: quem é você? Sua resposta é humilde, sincera, honesta? Ou você diz aquilo que não é verdade? Você passa uma imagem falsa, aquilo que não corresponde à realidade. Mesmo que alguém ponha expectativas sobre a sua pessoa, você advoga para si o que não é, o que aparenta ser. João diz: eu não sou o Cristo. A sua resposta à primeira pergunta é seguida por uma segunda pergunta, está no versículo 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Aqui você precisa ir comigo para o texto que nós lemos na liturgia, já em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Esta era uma promessa do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5, que Elias viria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. É a promessa que está em Malaquias, que os judeus interpretaram erroneamente, equivocadamente. Mas havia essa promessa. Elias foi um grande profeta de Deus do Antigo Testamento, que combateu o culto falso, pagão dos seus dias, a idolatria. E ele trouxe a palavra de Deus ao povo de Deus, andou com Deus, mas foi trasladado aos céus. E havia essa promessa. Malaquias 4:5, irmãos, é o penúltimo versículo do Antigo Testamento. Termina no versículo 6. Depois da profecia de Malaquias a respeito do Elias que viria, nós temos 400 anos de silêncio profético. É chamado o período intertestamentário, entre os dois testamentos. De Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, até Mateus, até a vinda de João Batista, são 400 anos, onde Deus não levanta profeta para falar ao seu povo. A voz de Deus, por assim dizer, encerra com Malaquias, que diz: antes que venha o Senhor, virá Elias, preparando o caminho, até que aparece João Batista, registrado no texto que nós lemos na liturgia. Pense na expectativa dos judeus. Pense na expectativa dos judeus. Jesus, então, faz referência a essa passagem em Mateus 11, versículo 14, e se refere a João Batista, dizendo às pessoas que João, assim, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mateus 11, 14. E no capítulo 17, versículo 12 de Mateus, Jesus diz: Elias já veio. Elias já veio. Só que essa referência de Jesus a João Batista deve ser interpretada com base em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. É isso que significa o Elias já veio. João Batista viria no espírito e no poder de Elias.
João Batista não era Elias, literalmente, o Elias que teria voltado. Não, mas João Batista veio no poder e no espírito de Elias. Elias era profeta e chamou o povo ao arrependimento, trouxe a palavra de Deus. João Batista também é profeta, ou seja, em um papel semelhante ao do profeta Elias. Então a resposta: és tu Elias? Ele disse: eu não sou Elias. Esta resposta é seguida de uma terceira pergunta, versículo 21 ainda. Vejam a pergunta, muita atenção na pergunta: és tu o profeta? Vejam que a pergunta não foi: és tu um profeta? A pergunta é: és tu o profeta? A referência é Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 a 18. Está registrado em Deuteronômio 18, Moisés profetizando que o Senhor um dia enviaria um profeta como ele entre o seu povo, entre os irmãos. E ele diz: e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Havia então essa expectativa entre os judeus, entre eles, acerca deste grande profeta, que é uma referência, que é a posição de muitos teólogos, é a referência ao Messias, ao Cristo que haveria de vir. E o comitê, a delegação, queria saber se Jesus era o profeta acerca de quem Moisés profetizou. És tu o profeta? Então a pergunta é mais ou menos assim: tu és aquele que cumpre Deuteronômio 18? És tu aquele que está cumprindo Deuteronômio 18? Eles já haviam perguntado de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. És tu aquele que cumpre? E agora, és tu aquele que cumpre Deuteronômio 18? Resposta de João, versículo 21 ainda: não. Não, eu não sou o profeta. Irmãos, que tentação de passar uma imagem a respeito de nós mesmos distorcida, não é verdade? De aparentar algo mais do que realmente somos. João Batista teve oportunidade. Ele disse: não, eu não sou ele. Ele vai dizer daqui a pouco: eu estou muito aquém dele. Eu não sou digno dele. Nós vivemos num mundo pós-moderno assim. As pessoas querendo parecer ser o que não são. As mídias estão aí para mostrar isso. A televisão está aí. Os artistas. Você olha alguém assim, aparentemente é a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. Não se engane com isso, tá certo? A gente bate o olho numa pessoa assim, numa foto na internet que você vê, num vídeo, e você diz: meu Deus, como eu queria ser ela. Faça isso, não se engane. As pessoas vivem de muita aparência. Artistas, redes sociais, como as redes sociais facilitam isso? Vocês sabem disso. Passar uma imagem pública, mentirosa acerca de nós mesmos, as fotos, os vídeos feitos. É mentira. Não é verdade. Jovens querendo passar uma imagem, claro, por causa de grupos sociais. Não é verdade. E o crente pode ser tentado a isso. Fuja disso. Saiba quem é Cristo e saiba quem você é. Quem você é? Em Cristo. Não diga o que você não é.
Não diga o que você não sabe. Não diga. Se você não sabe, não diga. Não entre no assunto. Não fale daquilo que você não entende, tentando aparentar às pessoas que você entende. Porque as pessoas muitas vezes sabem que você não entende. Não passe por quem você não é. Não precisa tentar ser o que você não é para ter aplausos. Essa era a oportunidade de João, querer parecer mais do que ele era, mas ele dizia: eu não sou ele. E aí vem a quarta pergunta, no versículo 22. E aí o comitê diz: então, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O Sinédrio: que dizes a respeito de ti mesmo então? E aí a resposta de João no versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em sua resposta, João cita Isaías 40, versículo 3, lido na liturgia, que é a última sessão do livro de Isaías, que é uma mensagem de consolo e de conforto de Yahvé ao seu povo, que retornaria do cativeiro babilônico, aos futuros exilados, de retorno à terra. Mas isso precederia pela voz que clama. E é interessante que o livro de Isaías, se você perceber nessa divisão do livro de Isaías, a partir do 40 ele começa a falar do servo sofredor. Ele vem falando do servo sofredor. Quando você vai no capítulo 66, está lá: e eis novo céu e nova terra. Mas antes tem uma voz que clama, preparando o caminho de retorno, na época de Isaías, dos exilados. A figura que está implícita aqui é de um rei que está para visitar o seu reino. Na época acontecia, quando o rei estava para visitar as aldeias ou as localidades, as cidades do seu reino, nos dias de Isaías, por exemplo, haviam poucas estradas. E quando um rei viajava nesse propósito, as estradas eram construídas, as estradas eram então aplanadas para que a carruagem real passasse sem nenhum obstáculo, sem cair em lama, em buraco. As estradas eram preparadas, aplainadas, o caminho era preparado para a chegada do rei. Na profecia de Isaías, Yahvé consola, haverá retorno. Isaías disse que antes de Deus vir para manifestar a sua glória, trazer os cativos para a terra, uma voz seria ouvida, o caminho seria aplanado para o retorno. E a profecia de Isaías sobre o retorno dos exilados se cumpriu. Os caminhos foram aplanados e o povo retorna para a sua terra, mas ela apontava para um cumprimento mais pleno, maior e pleno. E agora João Batista encontra o seu pleno cumprimento, essa profecia. João identifica a si mesmo como aquele que proclama em seus dias a mensagem de Isaías. Ele se identifica: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, aplainando o caminho do Senhor, porque o rei está vindo. Como disse o profeta Isaías, aquilo que Isaías disse no capítulo 40, verso 3, é a minha função. Eu não sou ele, eu não sou o Cristo, eu não sou o Verbo, eu vim para preparar o caminho para ele, porque o rei está chegando. Ele vai dizer, e o rei já está no meio de vocês, daqui a pouco. Eu não sou o Cristo,
Eu não sou o profeta, mas eu sou um profeta, levantado por Deus, chamando todos ao arrependimento em virtude da chegada dele, da chegada do rei, porque o reino está entre vós. O rei chegou. Então, quando João Batista, após responder, testemunhar que ele não era o Cristo, não era Elias literalmente, e nem o profeta, quando ele é pressionado a dizer quem era, ele afirma ser o cumprimento pleno de Isaías capítulo 40, versículo 3. Irmãos, veja o testemunho desse homem. Cristo é o verbo. Eu, João Batista, não sou ele. Ele é a luz. Eu vim para que testificasse a respeito da luz. Eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz que clama, preparando o caminho, a fim de que todos se arrependam, porque Ele vem. Ele testifica de quem Ele é de fato, e Ele aponta para a divindade de Cristo. Ele é o Yahvé que vem. Então vem a quinta e última pergunta, dos versículos 24 e 25. Ele faz menção, versículo 24, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, sacerdotes e levitas, nós já falamos a respeito disso, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que você está batizando, se você nem é o Cristo, nem o profeta, nem Elias? Nós temos que lembrar aqui que batismo de purificação ou para purificação já existia no Antigo Testamento, não é uma novidade no Novo Testamento, o batismo, e sempre por aspersão, sempre, rituais de purificação, de batismo no Antigo Testamento, sempre por aspersão, nunca mergulhando, sempre por aspersão. Só para abrir e fechar um parênteses rapidinho aqui. Os cerimoniais eram assim, nada de novo aqui para os judeus, já existia. Mas João batizava um batismo de arrependimento para a purificação em virtude da chegada do Messias. O batismo de arrependimento preparando para a nova aliança, para a vinda do Messias. O seu batismo, então, nós devemos entender, irmãos, que não é o mesmo do nosso batismo cristão de hoje, depois da vinda de Cristo na nova aliança. João batizava para arrependimento em virtude da chegada do reino de Deus, da nova aliança, do Messias. Não é o mesmo que o nosso hoje. Mas os sacerdotes sabiam de uma coisa, que os ritos de purificação não poderiam ser administrados por qualquer pessoa. Não poderiam. Não poderiam. Realizar o ritual de batismo aqui era o mesmo que assumir uma posição de autoridade, porque não poderia ser realizado por qualquer pessoa. E o Antigo Testamento, afinal eles sabiam disso, indicava que o rito de purificação do povo é um ato distintamente messiânico. Era o Messias. No Antigo Testamento, a partir dele, indicava-se isso, que o rito de purificação do seu povo é um ato messiânico. O Messias o faria. Então eles questionam: por que é que você batiza se você não é o Cristo? Se você não é o Messias? Nem mesmo um precursor, no sentido de ser o Elias, aquele o literal, ou o profeta. Eles não entenderam a resposta de João do versículo 23, concernente a ele mesmo. Eles não entenderam. Só que a autoridade de João vinha do próprio Deus, profetizada
por Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele veio cumprir a ordem de Deus, o chamado de Deus. A sua autoridade para batizar vinha de Deus, no espírito e no poder de Elias, batizando e chamando ao arrependimento, para perdão de pecados, em virtude da chegada do rei. A resposta de João está aí no versículo 26 a 27. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu venho batizando com água para arrependimento, preparando o caminho para ele, mas é algo externo. Isso é algo feito externamente. Se arrependam, seguido de batismo, é algo externo, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Em um dos materiais que eu fiz a minha pesquisa para esse sermão, um dos comentaristas disse algo interessante. Primeiro, ele disse, isso nós sabemos, que desatar as correias das sandálias era trabalho de um escravo, de um servo na época. Muito bem, isso nós sabemos. Mas ele apontou algo interessante, que o Talmud judaico, que é a coleção dos escritos judaicos, da tradição judaica, dizia o seguinte, abre aspas, atenção: tudo que um servo faz para o seu senhor, o discípulo deve fazer para o seu mestre, menos a tarefa humilhante de desatar as correias das sandálias. Isso era que dizia, e diz o Talmud judaico: tudo o que um servo faz para o seu senhor, o discípulo deve fazer para o mestre, exceto a tarefa humilhante de desatar as correias das sandálias. E João diz: eu não sou digno de fazer isso, de desatar as correias das suas sandálias. Não em relação a ele, não em relação a ele. João sabe que ele é incomparável. João sabe quem ele é na história. E João sabe quem Cristo é, que ele não pode se comparar a Cristo, a alguém que ele não pode ser. Ele sente-se indigno de realizar o mais simples dos atos de um escravo para com Cristo. Que testemunho que aponta para a divindade de Cristo e não para ele, não para ele mesmo, mesmo que naquele momento ele estava como holofote, como que um holofote em cima dele, ele aponta para Cristo e não para ele mesmo. João sabia que ele mesmo era, quem ele mesmo era e quem estava entre eles. Ele já havia dito, o apóstolo João disse, nos informou anteriormente: ele é o Deus eterno, ele é o Criador, ele é a luz, é a vida, está nele, ele é a luz dos homens, ele deve ter a primazia. João já disse, ele deve ter a primazia. Eu não sou ele, eu sou a voz, eu sou um servo. O texto que nós lemos em Mateus disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É muito mais, João está dizendo, é muito mais do que algo externo, do que eu estou fazendo, mas é algo feito internamente, é um batismo com o Espírito Santo, leia-se conversão,
novo nascimento. Isso é batismo com o Espírito Santo. Ele fará algo interno em vocês. Ele age assim. Ele entende essa diferença enorme que há entre o que ele está fazendo e que o Messias, que Cristo faz. O que ele faz, tudo o que ele pode fazer é preparar o caminho, batizar para arrependimento, mas somente Cristo poderia fazer o que a água simboliza: transformação interior, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento, salvação, conversão. A humildade desse homem, alguém que conhece o seu lugar, para o que foi chamado, quem é aquele que o chamou e para quem ele deve apontar. E João afirma: ele está no meio de vocês. Nós veremos isso no próximo domingo. Você lê no versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No próximo domingo eu vou mostrar para vocês uma marcação de tempo que tem aqui no capítulo 1, todinho, até o capítulo 2. Tem uma marcação de tempo que nos dá bem certo, nos ajuda a identificar a estrutura do que aconteceu, dos dias. Mas hoje eu quero encerrar por aqui. Queridos, essa delegação foi enviada de Jerusalém pelo Sinédrio até João Batista, onde ele estava batizando em Betânia, do outro lado do Jordão, para investigá-lo, interrogá-lo a fim de levar respostas de quem ele era. Nas 5 perguntas que foram feitas a João, no seu testemunho nós meditamos. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Quem és, pois? És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? És tu o profeta? Não. Declara-nos quem és. Então, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem, o qual vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele batiza com o Espírito. Quem é você? Uma pergunta respeitosamente, mas desafiadora. O que dizes a teu respeito? Você conhece o seu lugar? E Cristo, quem é para você? Quem é Cristo? Quem sou eu? Quem é Ele? Não tenha um conceito elevado demais acerca de você mesmo. Veja como João se vê e como ele vê a Cristo. Ele é grande, eu não sou Ele. Que Ele cresça, que eu diminua. Queridos, a verdade sobre você está em como Deus lhe vê. Apenas reconheça isso, em como Deus lhe vê. Não crie falsas expectativas a seu respeito, ou impressões erradas nos outros a seu respeito. Não passe uma imagem errada às pessoas. Você sabe quem de fato você é. E Deus lhe conhece, Ele sabe quem você é. Se você precisa de mudança, e eu também, busque em Cristo. Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar o seu comportamento. Você deve almejar ser um cristão fiel em Cristo. Busque isso em Cristo. Aos mais novos, talvez, moças, não tente aparentar o que você não é só para fazer parte de uma rodinha de amigos. Nós temos moças, moços na igreja. Seja um crente, seja uma crente verdadeira. Não tente ser o que você não é só para agradar pessoas que não querem o seu bem.
Seja honesta consigo mesmo e com os outros. Seja quem você é em Cristo. Cristo lhe deu uma identidade, assuma essa identidade. Não abra mão de Cristo, da fidelidade, por causa de pessoas que querem ver a sua aparência e nem sabem quem você é. Aos pais, vamos nos colocar agora aqui num pacote total. Não criem falsas expectativas em seus filhos. Não criemos. Não passemos a imagem errada. Diga para eles que vocês erram. Diga que você não é perfeito. Diga que só tem um perfeito. Não tenha dificuldade disso. Não tenha essa dificuldade. Diga isso, que nós não somos perfeitos. Saiba pedir perdão quando você erra. Eu não tenho dificuldade, meu filho está aqui. Quantas vezes eu disse: filho, o pai errou, me desculpe. O pai passou do limite. Quando você está errado, eu digo que você está errado. Você tem que corrigir, mas o pai errou com você, perdoa o pai. Eu perdoo você, pai. Não tenha dificuldade, porque se você criar falsa expectativa, quando ele vê você errando, ele vai se frustrar, porque foi criada uma expectativa errada, uma impressão errada foi passada. Seja quem você é, senão você vai criar filhos frustrados quando você errar. Criou-se o que não existe. Pastores, puxando para todo mundo, irmãos, para mim, para todos. As igrejas que vejam em nós pessoas quem nós somos. Pessoas que erram, pessoas que falham, que mesmo investidos de autoridade por Deus, erramos e falhamos. Ser investido de autoridade pelo próprio Deus não significa isenção de erros ou de falhas. Porque se eu ou outro passar a impressão errada a vocês, a igreja ou a sua igreja, a igreja que pastoreia, um dia vocês irão se decepcionar. Só tem um que não falha, que é Cristo. Nele está a nossa segurança, está a perfeição. Não gere expectativas a mais no povo que você pastoreia e que eu pastoreio. Não posso morrer por vocês a fim de dar vida a vocês, mas Cristo pode. Por isso, pastor, enfatize isso para o seu rebanho. Cristo pode. João apontava para Cristo, ele não apontava para si mesmo. Que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós somos, servos. E para encerrar, queridos, esse é o evangelho do testemunho. Convencer os leitores que Jesus é Deus, para que crendo tenham vida em seu nome, e para que testifique dele, uma vida prática de testemunho. Só que João Batista morreu. Quem é que testemunha após João Batista? Os discípulos de Jesus. O testemunho continua. Testemunhe dele, de que ele batiza com o Espírito Santo, que ele transforma, que ele regenera, que ele converte. Testemunhe dele, aponte para ele de quem ele é, o que ele pode, o que ele faz. E se perguntarem para você: quem é você? Você responda: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, eu só estou pregando, eu só estou anunciando e nada mais, mas Ele pode perdoar os seus pecados se você se arrepender, assim como Ele fez comigo. Então se arrependa. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.